A diáspora africana. Bom, hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que foi a diáspora, né, africana. Esse nome é dado através de um fenômeno da história social, né, caracterizado pela imigração forçada, né, dos africanos e foi trazido para os do continente africano, né, que foi trazido para as várias regiões do mundo, entre elas aqui o Brasil, né? Esse fluxo de pessoas foi feito através dos navios negreiros, através do levados, né, pelo Oceano Atlântico, e foram feitas muitas trocas desse pessoal de culturas, né? Porque quando se sai da sua cultura, da sua região e é entregue a outra cultura, outros povos, isso acarretou a mudança de várias culturas, as junções, na verdade, né? Eles perderam um pouco a sua identidade devido ao estado em que eles viveram, né? Vieram como escravos, escravizados, perderam grande parte da sua cultura, não porque eles quiseram, mas porque foram forçados, obrigados a entrar num ritmo de um povo totalmente desconhecido, de um povo diferente, onde ali eles sofreram todos os tipos de maus tratos possíveis, tanto os homens quanto as mulheres, né? Essa imigração forçada de violência, né, foi caracterizada pela violência, como eu posso dizer, foi diversas formas de violência, né, que os obrigaram a viver desta forma. Claro que se eles pudessem escolher, não estariam vivendo tais condições, porém foram obrigados a estar, né? E essa diáspora não é apenas um sinônimo da imigração à força, mas também é uma redefinição identitária, ou seja, a construção de novas formas de ser e de agir, o que eu acabei de falar. Os castigos físicos e sofrimentos fizeram parte da vida de muitos, ou, para ser mais precisa, de todos os escravizados, né? Os africanos e todas as partes do continente precisavam construir novas formas de viver a vida em terras hoje, né, brasileira, porque antes não se dava ainda essa denominação. Por que eles trouxeram? Por que houve essa imigração forçada? Essa imigração se teve pela mão de obra, né? Uma das mais fortes ali das causas mais fortes ali, foram a mão de obra barata para quem era o empregador, porque para quem estava trabalhando, aquilo era caro, era doído, porque eles sentiam na pele, né, o valor daquele trabalho, eles sentiam na pele devido à escravidão, devido ao sofrimento que eles passaram ali, né? Então, mas a mão de obra barata, por quê? Porque para os donos, né, donos daquelas pessoas, que eles se intitulavam donos, eles eram moedas de troca, né? Se trocavam como se trocavam pessoas, como se trocavam mercadorias, né? E dessa forma foi se fazendo com que a identidade desse povo foi se excluindo. Porém,
mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas as privações, eles não deixaram que suas tradições morressem 100%. Eles tinham ali, no fundo, guardado algo muito forte, né? Ao passar do tempo foi se misturando, tanto raças como culturas, e ainda hoje se vê vários segmentos religiosos que ainda têm por, por tema principal, né, a religião africana, que se tornou afro-brasileira devido à nossa mistura, né, são as religiões, as seitas africanas, umbandistas, que são candomblé também, né? Então, e culturalmente falando, a capoeira, porque não as danças, né? Que era uma dança, para muitos se via uma dança em forma de luta, né? Era o que eles tinham ali, como forma de se proteger daquela. Às vezes conseguiam, né? Se proteger daquela situação, mas isso foi se aprimorando, o tempo foi passando e essas novas nomenclaturas de referências de nação foram assumidas e apropriadas pelo sujeito escravizado, pois auxiliavam no processo de reorientação. Por exemplo, Nagô foi a terminologia escolhida pelos traficantes de escravos para chamar os povos da língua Yorubá. Mas no continente africano, esses grupos identificavam-se de outra forma, geralmente a partir das suas cidades de origem, mesmo aceitando e utilizando a denominação Nagô, mantiveram também seus nomes próprios. Foram mudanças radicais na vida deles que os tornaram diferentes para muitos e, ao mesmo tempo, eles mantiveram seus nomes, mantiveram suas raízes e tentaram manter as suas culturas, mesmo em meio a tanta dificuldade de violência, de cultura, né? Eu vou ler uma parte aqui, que diz assim: o processo da diáspora constitui em uma trama complexa que envolveu desde a captura de homens e mulheres em diversas sociedades africanas, a travessia do Oceano Atlântico. O Brasil foi a região americana com o maior número de escravizados, por isso até hoje traz as marcas das diversas culturas do continente africano, né? Eu explanei, mas eu quis ler para complementar aquilo que eu falei, né? Dessa forma, diversos povos bengalas, cabindas, Angolas, Minas, entre tantos outros, embarcaram nos navios e chegaram aqui. Estes africanos passaram a ser chamados não mais pelas suas formas próprias, olha o que eu falei, de identificação, ou pelas suas formas de organização social, mas sim pela ideia de nação. Eles já não se tinham mais o nome, mas era a ideia da nação deles ali, do grupo social, assim eles foram eram identificados, né? Por nação de agentes do tráfico ou da coroa, referenciavam ou os portos de onde embarcavam, ou as regiões de onde eram provenientes, ou a identificação feita pelos próprios traficantes, né? Os traficantes os identificavam de acordo com a região que eles eram. Eles não eram chamados pelo nome, pelos traficantes, mas eles mesmos mantinham os seus próprios nomes, entre eles, né? Mas o pessoal, os traficantes de pessoas, não os tratavam desta forma, né? Aqui se vê uma imagem bem clara
do que é. Olha aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar. Bem direitinho. De como eles viviam ali, olha aqui. Eu separei essa imagem para deixar bem claro, né? Aonde eu pesquisei minhas fontes e o meu slide que eu montei. E é isso. Isso foi o que eu consegui, né, passar através das minhas leituras aqui do material exposto aqui na atividade, né? Espero ter sido um pouco clara e ter falado um pouco sobre esse assunto, embora de forma bem resumida, num contextão assim, bem resumidão mesmo, que foi uma forma que eu encontrei de trazer um pouco sobre essa questão da escravatura, né, da escravidão que foi feita aqui, não só aqui no Brasil, mas em vários outros locais, né? Teve povos distribuídos, né, nesses lugares. E eu queria deixar essa minha meditação aqui para que todos pudessem entender um pouquinho mais do que foi a diáspora aqui no nosso país. Na verdade, foi a chegada, né, o tráfico de pessoas que foram escravizadas para que se tivesse mão de obra para o trabalho e para o crescimento do café, né, no trabalho do café, do cultivo do café, né, e entre outros cultivos que sempre teve, né, foi-se usado pessoas não de forma humana, e sim de forma de escravidão mesmo,